Olá, queridos, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas, que Deus possa abençoar você nesse dia de hoje. Olha, eu queria deixar uma palavra para você, que está lá no Salmo 125, versos 1, que diz assim, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que você possa permanecer firme olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje nós estaremos recebendo aqui a Mayara Costa, ela que estará contando um pouquinho do testemunho de vida dela, uma jovem de 21 anos, que Deus está fazendo coisas tremendas na vida dela. E olha, eu convido você, não saia daí, você vai ouvir o testemunho dela, eu tenho certeza que você vai ser marcado, porque assim como Jesus está trabalhando na vida dela, Ele pode também trabalhar na sua, basta você dar um passo para Jesus. Então não saia daí, eu volto já já com muito mais para você. Chegou a grande oportunidade de aprender a tocar violão com o professor Cláudio Moura, da Banda Bálsamo, por um preço popular, no Espaço Musical Vida Nova. Você aprende com método prático e rápido, por R$ 80. É isso mesmo. Compre seu violão e venha estudar conosco. Toda terça-feira na Igreja Vida Nova. Informações: 991398478. Falar com Andréia. Espaço Musical Vida Nova, despertando o músico que há dentro de você. Seja bem-vindo à FAT Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A FAT Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Conheça mais sobre a FAT Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família FAT Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Muito bem, queridos, eu estou aqui com a Mayara Costa, né? Uma jovem linda de 21 anos, mas que tem uma história de vida, né, Mayara? Assim como muitas pessoas chegaram aqui no Ministério Vida Nova, né, tristes, abatidas, com uma bagagem, né? Você também chegou aqui, de certa forma, não se encontrando, né? E a gente sabe que houve um trabalhar de Deus, né? Você chegou aqui em 2009, né? E depois de muitas idas e vindas, Deus, Ele realmente resgatou o seu coração. Então, a gente sabe que muitas pessoas estão nos assistindo nesse momento, e por você ser jovem, e a gente sabe que o mundo, ele atrai, né? Tem muitos atrativos. A gente sabe que é difícil um jovem hoje permanecer firme nos caminhos do Senhor. Então eu gostaria que você contasse detalhadamente um pouquinho do seu testemunho, né? Da sua história de vida, como você chegou aqui na igreja, como que você encontrou Jesus, como é que foi, né? Esse trabalhar de Deus na sua vida. Então, pastora, em 2009, eu moro aqui numa rua antes da igreja, né? Rua da frente. E eu tinha uma amiga, Amanda, e ela vinha na igreja, ela era adolescente na época, e ela me chamou pra vir. E aí eu vim com ela, acompanhei ela e comecei a gostar. Mas eu lembro que na época eu não gostava de ficar no meio dos adolescentes. Meu sonho era ser jovem e eu tinha uns 14 anos. Então meu sonho era participar dos jovens e eu não podia. Então por isso eu não me intrometia, não ficava muito assim com os adolescentes na época. E aí eu participava de algumas coisas com jovens, assim, bem sutilmente, assim, quando tinha a festa das crianças eu tava aqui, mas nada mais profundo. E aí, essa minha amiga, por alguns acasos da vida, acabou saindo da igreja e eu acabei saindo também. Só que como eu moro perto, eu vinha em alguns cultos, mas nada firme, né? Quando foi, assim, uns 2 anos depois, eu comecei a namorar, eu tinha 16 anos, eu comecei a namorar. E por influência, né, como eu era muito nova, eu acabei sendo influenciada e acabei não vindo mais pra igreja.
acabei indo para a igreja católica e ficando um tempo lá. Só que eu sabia que o meu coração era... O meu chamado era outro, né? Eu sabia que Deus tinha algo muito maior para mim. Só que mesmo assim, por estar com a cabeça e o coração, às vezes, iludido, eu acabei não querendo isso pra mim, né? Me cegando ao que Deus tinha pra mim. E aí eu comecei a namorar, fiquei quase 2 anos com esse menino. E quando a gente ia completar 2 anos, ele terminou comigo, eu fiquei muito mal mesmo. Eu lembro que eu chorava muito, eu sofria muito. Aí eu vinha pra igreja quando eu tava muito mal, eu chorava, eu falava, meu Deus, por quê? E aí eu lembro que a minha mãe, ela não conseguindo ver mais tanto o meu sofrimento, ela resolveu me mandar pra casa de uma amiga minha, no Piauí. E aí eu fiquei 3 meses lá. E aí eu passei numa faculdade pública, em medicina veterinária, que era o meu sonho fazer. E aí eu simplesmente não quis ficar, né? Algo fez com que eu não ficasse. Eu arrumei minhas malas, liguei pra minha mãe desesperada, fiz minha mãe comprar minha passagem e eu voltei pra Cubatão. E eu lembro que eu acho que eu voltei numa terça-feira, e na terça-feira tinha culto e eu tava aqui na igreja. Eu falei, não, Deus, agora eu vou ficar firme, agora eu vou seguir os teus caminhos. Agora eu quero que o Senhor me mostre que o Senhor tem pra mim, né? Só que não foi tão fácil assim. Mais uma vez, eu me iludi e comecei a olhar pro mundo e acabei voltando pro mundo. E voltando pro mundo, eu comecei a ir pra balada, comecei a ir pra festa, comecei a curtição, né? Que o mundo diz, a curtição do mundo, e eu achava que eu tava feliz. Aí, um belo dia, eu voltei pra igreja de novo, eu conheci alguns amigos e fiquei nessa roda de amigos e às vezes eles estavam aqui mais pelo momento, mais achando que a igreja é festa, que a igreja é um lugar de diversão, não por Cristo, exatamente, não por Cristo mesmo. E eu acabei ficando com eles e aí um belo dia eles resolveram sair e eu fui no caminho, fui no embalo e voltei pra mesma vida. Balada, festa, amigos, chegando de madrugada em casa. E aí eu comecei a ver que a minha casa começou a ficar uma casa que não tinha mais alegria, né? Eu comecei a ver que a minha mãe, eu brigava muito com a minha mãe, a gente sempre foi muito amiga, eu comecei a brigar muito com a minha mãe. Minha mãe e o meu padrasto, eles tiveram que ter muita paciência comigo, porque às vezes eu ficava revoltada e gritava em casa, não queria fazer as coisas em casa, só queria saber de sair. E aí eu, mais uma vez, arrumei um namorado. E aí, só que dessa vez foi diferente, porque ele era da igreja, não era daqui da Vida Nova, mas ele era de uma igreja. Só que eu também não me sentia à vontade na igreja dele. E aí, eu chamei ele e a irmã dele pra vir pra cá, né? Porque eles estavam passando por alguns problemas em casa, eu chamei eles pra virem pra cá. Só que ele não gostava daqui, então eu ficava naquele barco, né? Não sabia onde ficar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente aceitou Jesus e a gente começou a vir nos cultos durante a semana. Mas mais uma vez eu saí completamente inconstante, né? Não sabia o que eu queria. Na verdade eu sabia porque Deus tocava no meu coração, mas eu ficava ali persistindo. Exatamente, ficava ali persistindo, né? Querendo olhar pro mundo e completamente cega com o que Deus tinha pra mim. E aí um belo dia, esse meu namorado... chegou na minha casa chorando muito. Ele tinha vindo de uma reunião, né, da igreja dele. Ele chorava muito. Ele falava que Satanás estava me usando para atormentar a vida dele. E aquilo me marcou muito. Eu falei, meu Deus, como eu sempre ajudei ele, sempre fiz tudo por ele, e ele me fala isso. Só que aí, naquele mesmo momento, eu senti uma calmaria no meu coração. Porque eu lembro que eu falei pra ele, não, você que tá sendo usado, não sou eu, é você. Só que aí eu vi que ali foi um trabalhar de Deus, sabe? Deus usou a vida dele, talvez pra falar, pra me despertar, né? Eu achando que era o inimigo, mas eu tenho plena convicção de que foi Deus. Porque se ele não tivesse falado aquilo, eu não sei o que poderia estar acontecendo comigo hoje. Talvez eu não tivesse conhecido o amor de Deus, talvez eu não estivesse aqui, vivendo tudo lindo que eu tô vivendo hoje. Foi a partir daí, desse momento que ele falou isso, que você despertou, que houve aquele, lá no seu íntimo, não, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu preciso, assim, você precisou provar para si mesma que você estava no caminho errado. Foi isso que aconteceu?
Exatamente, pastora. Foi nesse momento que várias coisas vieram à minha memória. Eu lembro que tinha momentos que eu estava fazendo coisas erradas, que eu sabia que não agradava a Deus e que eu sentia no meu coração. Era o Espírito Santo, né? Falando, não, Mayara, não tá certo. E eu parava e falava assim, não, mas eu acho que eu não tô fazendo certo. Mas aí eu olhava pra trás e continuava fazendo. Mas foi nesse momento, quando ele falou essas palavras duras, né? Que eu falei, não, eu acho que eu preciso acordar. E não foi por sofrimento, eu não sofri, eu não me descabelei, né, como das outras vezes, né, que eu sempre buscava Deus na hora da dor, no momento da dor, como as pessoas dizem, né, que se não é pelo amor, é pela dor. Só que comigo foi diferente. Todas as vezes que eu vim pela dor, eu não fiquei firme nos caminhos do Senhor, mas quando eu vim pelo amor, por vontade de conhecer a Deus, de seguir os caminhos dele, de saber que ele tem o melhor pra mim, foi quando eu fiquei firme mesmo. Bênção. Mayara, você tem 21 anos, né? Você já participou de muitas coisas lá fora no mundo e como a gente está falando, é muito difícil hoje um jovem ele chegar, né, na igreja e se sentir à vontade, né? Se sentir aceito, se sentir assim no meio dos jovens. A gente sabe que existem várias barreiras, né? A gente sabe que os jovens chegam cheios de bagagens, né? E como é que é? Fala um pouquinho para mim, como é que foi? Você se sentiu à vontade dessa vez que você veio para cá, que você veio disposta realmente a abrir mão do seu eu, né? A abrir mão de você mesma e fazer as coisas do Senhor. Como é que é? Dá uma dica, porque às vezes os jovens vêm para a igreja e eles acabam, né, não se sentindo bem, vem uma vez, vai embora, não fica firme, né? Existem essas oscilações, uma hora tá bem, uma hora não tá. Dá uma dica do que eles precisam fazer, né? O que você fez, que fez com que você permanecesse firme e se entrosou com os jovens, porque hoje eu vejo que você está ali, totalmente, né, entrosada, fazendo as coisas junto com os jovens, e isso é muito bom, só que nem todo mundo consegue fazer isso. Então, pastora, é engraçado, né? Porque às vezes eu sempre falo com o pessoal, eu falo, gente, eu sentava na última fileira, escondida e ninguém me achava, né? Agora eu tô aqui no meio de vocês. Mas é realmente o que a senhora falou, quando eu estive disposta, né? Deus, ele sabe a vontade do nosso coração. E Deus viu que eu estava completamente disposta a estar aqui, a fazer as coisas pra ele. E eu lembro que ele preparou tudo, né? Eu lembro que eu tava indo na avenida e eu encontrei uma jovem aqui da igreja, a Natália. E aí a gente começou a conversar, ela pediu pra eu passar o meu número a respeito que a irmã dela queria fazer balé. E aí eu passei o número do meu celular e ela passou o dela. E aí isso foi num sábado. Quando foi no domingo, eu lembrei da Natália. Eu falei, eu quero ir pra igreja, mas eu acho que eu vou chamar a Natália no WhatsApp pra ir com ela. Eu chamei a Nath. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Nath, você vai pra igreja hoje? Ela falou, vou, mãe, vem aqui, passa aqui em casa. Aí eu passei na casa dela e a gente veio pra igreja. E foi aí que eu comecei a me enturmar, a conhecer as pessoas, a abrir os meus olhos, a ver quantas coisas lindas o Senhor estava preparando pra mim. Mas é muito difícil, pastora, é muito difícil se envolver. Mas uma dica que eu dou é para que as pessoas possam estar dispostos, entendeu? Que os jovens possam estar com a intenção de entrar na igreja, mas de conhecer a Deus, de querer buscar mais, de querer se envolver. Porque Deus, ele sabe a vontade do nosso coração. Então, a partir do momento que ele tá vendo que a gente quer, ele vai preparar tudo, sabe? Ele vai preparar as pessoas para nos aproximar dele, ele vai preparar as situações para que a gente possa trabalhar na obra dele. E aqui, graças a Deus, é uma igreja que abre as portas, né? A gente pode trabalhar, a gente pode buscar, a gente pode levar a palavra. Então, é muito bom porque a gente tem como se envolver. Outra coisa, Mayara, que eu queria falar com você... muitos jovens, né, eles chegam na igreja, você é jovem ainda, e eles ouvem, né, a palavra do Senhor pela primeira vez e já vem aquela né, como é que eu posso dizer? Já vem aquelas perguntas, né, os porquês, né? Será que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? E a gente vê que muitas pessoas, elas se preocupam com o exterior, né? Quando na realidade Deus, ele só está se importando com o coração da pessoa. E a gente vê que muitos chegam, né, pessoas envolvidas em drogas, no álcool, prostituição.
E a gente sabe que o diabo, ele é astuto, né? E ele faz de tudo para que a pessoa não consiga ir adiante, né? E elas chegam diante de Deus, ouvem a palavra, mas elas se preocupam muito com isso, com o exterior. Poxa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, quando na realidade não é dessa forma, né? É claro que tem pessoas que quando chegam na presença do Senhor, elas mudam radicalmente, né? E ali elas conseguem ir adiante e sem olhar para trás. E a gente sabe que existem pessoas também que precisam passar por processos totalmente diferentes, né? E às vezes esses processos são demorados. E é outra coisa que eu falo com você tem 21 anos e a gente sabe que muitas pessoas elas se preocupam, né, na realidade só com o exterior, né? Eu tenho que mudar o meu modo de falar, eu tenho que mudar o meu modo de vestir, e quando na realidade Deus ele está olhando somente para o seu coração, porque as outras coisas elas vão acontecendo sem, né, esforço algum. Foi assim com você? Foi, pastora. Então, é aquilo que eu falei, né? Deus, ele vê o nosso coração. Então, a partir do momento que eu tomei a posição, falei, não, Deus, eu quero mudar, foi quando Deus, ele agiu na minha vida. Recentemente, aconteceu várias coisas, né? Porque, assim, eu comecei a me envolver muito rápido, né? Quando eu tomei a decisão de ficar firme, eu comecei a me envolver muito rápido. E aí, eu comecei a ir pro discipulado, comecei a frequentar a EBD. E aí foi quando eu tomei a decisão de me batizar. Então foi tudo assim caminhando certinho. Mas eu não vou negar que houve momentos que o inimigo ele vem, né, para tentar nos balançar, para nos colocar à prova, literalmente. E aí eu já fiquei nesse momento, né, fraca. Só que aí foi quando eu tomei a posição de conversar com Deus. Foi aí que eu falei assim, não, Deus, eu quero ouvir mais a tua voz, eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor fale comigo, né, aquilo que o Senhor tem pra mim. Às vezes, dentro de nós, existem coisas que nem a gente mesmo sabe que existe. Às vezes dentro de nós existem mágoas, marcas que ficam lá no oculto, mas Deus ele sabe, ele quer nos mostrar exatamente. Deus ele nos conhece tanto que ele fala, não, Mayara, tem um negocinho lá dentro que eu preciso tirar pra fora pra você poder ser tratada, mesmo você não lembrando, né? E às vezes esse ponto pode ser algo que influencia em outras vidas. Às vezes essa situação que nem a gente lembra possa ser aquilo que vai ter pessoas que vão chegar com a mesma situação e você vai ter uma história para contar. Não, Deus tratou isso em mim, então Ele pode tratar isso em você. Então Deus sabe de tudo, né? Ele prepara tudo no tempo dele, Ele vai nos mostrando aquilo que às vezes tá que nem a gente sabe. Você estava compartilhando comigo acerca exatamente disso, né? De algo que você ouviu, né, no culto, que você nem imaginava e Deus ele tratou. Como é que foi para você? Você sentiu um cuidado de Deus pela sua vida, né? Algo que estava ali escondidinho no quartinho fechado e você nem fazia ideia, nem lembrava mais, mas Deus trouxe à tona para tratar. Como é que foi essa experiência para você? Olha, pastora, eu acho que nesse tempo que eu tô na igreja, eu já vivi muitas experiências com Deus, né? Graças a Deus. Mas essa foi a mais impactante de todas. Porque há uns dias atrás eu tava em casa e eu tava mexendo no celular e Deus começou a falar comigo pra eu buscar mais dele, né? E aí ali eu tomei a decisão de deixar o meu celular de canto e eu comecei a orar, pedindo pra Deus, pra escutar a voz dele, pra que ele se revelasse mais a mim e que ele pudesse me mostrar se houvesse alguma coisa que não fosse do agrado dele. E aí eu fui dormir, e quando foi umas 3 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei. Eu até tava comentando com o pessoal, eu falei, eu acordei como uma bomba. Porque quando eu acordo muito sonolenta. E nessa madrugada eu acordei, eu despertei. E aí eu senti uma voz no meu coração muito sutil, e Deus falava pra mim, ele sussurrava aos meus ouvidos o Salmo 139, o versículo 24, que fala pra Deus mostrar em nós se há algum caminho mau. E aí eu falei, nossa Deus, mas será mesmo que é o Senhor? Aí eu peguei o celular e abri a Bíblia e era exatamente aquilo que estava falando no Salmo 139, versículo 24. Aí eu falei, amém, né? Deus quer me mostrar alguma coisa que há dentro de mim. Mas eu fiquei meio confusa, porque eu falava, nossa Deus, mas eu não sei se tem alguma coisa em mim, algum caminho mau em mim, alguma coisa que nem às vezes eu sei. E aí eu dormi e eu falei, mas amém, eu creio que o Senhor vai me mostrar.
Aí eu vim no OPA, né, que é um momento de jovens que a gente tem, eu compartilhei com o pessoal, falei pros jovens, eu falei, não, gente, a gente precisa estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Quando a gente se posiciona, quando a gente toma... quando Deus vê que a gente está disposto, Ele fala conosco, né? E aí tá bom, aí passou sábado, aí quando foi domingo eu vim pro culto, e no culto o pastor Felipe, que veio de fora, né, o Felipe Barros, ele começou a falar sobre pessoas que eram órfãos. Aí eu falei, ai Deus, eu acho que não é pra mim não, né, porque eu não sou órfão, não sinto nada. Aí amém. E ele falou que desde do dia que ele saiu da cidade dele, Deus tinha tocado no coração dele a respeito de que a história que ele ia contar ia ser a história de pessoas dentro da igreja. Aí eu falei amém. E ele começou a contar a história de Jefté. E ele contando a história de Jefté, né, que Jefté tinha uma mãe que se relacionou com um homem, esse homem tinham filhos, e os irmãos de Jefté não aceitavam Jefté. E aí ali eu já comecei a chorar, porque poucas pessoas sabem aqui na igreja, mas eu tenho irmãos por parte de pai, né? Sempre que alguém me perguntava, eu falava que eu não tinha. Falava, não, eu não tenho, eu sou filha única. Mas eu tenho irmãos por parte de pai, e os meus irmãos, eles não me aceitam, né? Porque eles têm vários fatores que eles falam que foi por causa da minha mãe, que o meu pai se separou da mãe deles, então eles não me aceitam. E isso Deus começou a me trazer à memória várias situações de quando eu era criança. E o pastor falava, existem pessoas que carregam isso dentro de si desde a infância. E eu, meu Deus! E aí Deus começou a falar comigo, e aí eu chorava muito ali na palavra mesmo. Deus começou a mexer na minha ferida ali no culto. E aí quando o pastor Felipe falou, né, quem ouviu, a pessoa que quem era pra eu levar a palavra, né, quem foi tocado já sabe que é com ela. Aí eu falei, ai Deus, foi comigo, eu sei que foi comigo. Aí ele falou assim, pra quem quisesse fosse lá na frente, receber uma oração, e eu fui totalmente disposta a ser tratada. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, pessoas vieram orar por mim, e ali eu vi um cuidado de Deus muito lindo na minha vida, porque eu falava, Deus, nem eu sabia que eu tinha isso dentro de mim, mas às vezes que lá no nosso íntimo, às vezes muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente carrega algo dentro da gente que nem mesmo a gente sabe. E aí eu saí do culto completamente livre, assim, sabe? Parecia que tinha saído um peso dentro de mim, e eu compartilhando com todos os meus amigos, né? Pra mostrar pra eles o quanto Deus é bom e o quanto Ele cuida de nós o tempo todo, mesmo sem a gente querer, né? Porque eu nem lembrava dessa história toda da minha infância. Às vezes eu até lembrava, mas eu queria fingir que eu não lembrava. Sim, exatamente isso. Na realidade, era algo que estava guardado. É algo que não fazia bem para você e você preferiu colocar uma pedra em cima, né? E a palavra do Senhor diz, né? Uma história linda, que eu acho linda, né? Quando Lázaro morre, né? E Jesus manda tirar a pedra, né? E Jesus, ele faz exatamente com a gente, né? Tem momentos nas nossas vidas que nós simplesmente achamos melhor esconder no quartinho, colocar uma pedra em cima. E aí é como você falou, quando nós buscamos estar íntimos de Deus, né? Quando nós buscamos estar com essa intimidade com Cristo, Ele vem, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E é onde Ele fala, Ele bate, porque Jesus, ele é muito educado, e Ele bate na porta do coração e Ele fala, deixa eu entrar. E quando a gente fala, não, Senhor, entra, Ele começa a arrumar a nossa casa, que é o nosso coração. E foi isso que Ele fez com você. Era algo que estava guardado, que você achava que não precisava, tanto é que estava muito bem escondido, mas Deus revelou, né, um homem que foi um canal de bênção para trazer cura para você. E sabe, Mayara, muitas pessoas, elas passam pela igreja hoje, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que trazem bagagens que, né, traz problema para a sua vida, né? E muitas pessoas não conseguem colocar, né, diante de Deus, assim como você fez, né? E aí está o segredo, querido. Olha, se você está nos assistindo, o segredo é deixar Jesus entrar, sabe, abrir a porta do coração e falar, Senhor, eis-me aqui, né? Não são com as minhas forças, eu não quero mais lutar com as minhas próprias forças, mas eu quero deixar Jesus entrar
e mudar a minha vida. E Ele pode fazer isso na sua vida, assim como fez na vida da Maiara, né? Assim como está fazendo, porque é um processo, né? A gente está na presença do Senhor e cada dia o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. Quando nós pensamos que não temos problemas, é quando na realidade temos, mas nós temos um especialista em milagre, né? Que trabalha nas nossas vidas todos os dias. Maiara, gostaria que você deixasse aí, né, um convite para os jovens, para quem está nos assistindo, né? Que tenha escutado o seu testemunho e talvez tenha sido tocado. Eu gostaria que você deixasse o convite aí, em nome de Jesus, amém? Amém, pastora. Não, eu queria falar, gente, que se vocês estão passando por algum problema, ou às vezes não, mas que vocês possam vir conhecer a Cristo, né? Porque Cristo, Ele é o melhor caminho. Não há vida se Ele não estiver no controle de tudo, no controle da situação. Que nós possamos todos os dias nos voltar a Ele, entregar o nosso coração a Ele e mostrar para Ele que a gente quer, né? Porque quando Ele vê que a gente quer, Ele fala, não, então agora eu vou trabalhar e eu vou cuidar de você. Então que vocês possam estar vindo, possam estar buscando a Deus, que eu creio que coisas que não passam nem pela cabeça de vocês vão estar prestes a acontecer, vão acontecer, porque Deus é bom em todo tempo, e isso é uma frase que eu falo o tempo todo. Todo mundo fica brincando comigo, mas eu sempre coloco ênfase nisso. Deus é bom, independente da situação, independente daquilo que estiver acontecendo com a gente, Deus é bom e Ele está cuidando de nós o tempo todo. Amém. Maiara, Deus abençoe você, foi um prazer tê-la aqui, né? Que o Senhor, Ele possa cumprir na sua vida, né, as promessas dele, que você possa viver o melhor de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe você. Sabe que esse testemunho de vida, né? A Maiara tem 21 anos, é novinha ainda, tem muita coisa para se viver, mas a história, né, de como ela deixou Jesus entrar na vida dela e deixar, sabe, Ele trabalhar, assim como Ele está trabalhando e fazendo grandes coisas, Ele pode fazer na sua vida também. Jesus, Ele quer entrar no seu lar, na sua casa, na sua família, Ele quer entrar no seu coração, porque Ele tem o melhor para você. Gostaria de reforçar o convite, venha nos fazer uma visita, né? Venha conhecer aqui o Ministério Vida Nova, aqui na Avenida Pedro José Cardoso, número 448, ou se você preferir, numa igreja próxima aí do seu lar, também da sua casa, esteja à vontade, mas se você vier, você vai ser muito bem recebido. Nós estaremos aqui para dar um abraço em você. Então, olha, nós vamos ficar por aqui. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegou a grande oportunidade de aprender a tocar violão com o professor Cláudio Moura, da Banda Bálsamo, por um preço popular, no Espaço Musical Vida Nova. Você aprende com método prático e rápido, por R$80. É isso mesmo. Compre seu violão e venha estudar conosco. Toda terça-feira na Igreja Vida Nova. Informações: 991398478. Falar com Andréia. Espaço Musical Vida Nova, despertando o músico que há dentro de você.